Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui, Jesus de Nazaré, Mensagem de História, do Joaquim Gnilka. Ele publicado aí pela editora Vozes em 2000. Então, vou destacar aqui alguns pontos que ele fala. Aqui na página 18, né? Ele vai falar sobre essa questão das profecias de Jesus, né? Vai destacar o historiador Albert Schweitzer, que ele fala que Jesus enviou seus discípulos à missão em Israel. Estava convencido de que eles não retornariam mais para ele aqui na terra. Quando ele diz, em Mateus 10, 23, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, essa profecia, Schweitzer, ele entende no sentido de um prazo claro e determinado, que não se realizou. Discípulos, eles não percorreram todas as cidades de Israel, diz que vem o Filho do Homem. Não se realizou isso. Os discípulos retornaram a Jesus e o aparecimento do Filho do Homem não se cumpriu. Mas o segundo período, que se iniciava com uma decepção, não viu Jesus desistindo de sua obra, mas sim como uma disposição e com uma maior prontidão. Vai falar aqui do Dodge. Dodge, ele vai dar uma outra perspectiva para isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, ele vai trazer o conceito de escatologia realizada. De acordo com isso, todas as afirmações e parábolas sobre o reino de Deus devem ser referidas ao presente e interpretadas simbolicamente. É uma tentativa de explicar como é que isso consegue se manter, né? A linguagem apocalíptica figurada não seria uma característica de Jesus. Suas afirmações sobre o futuro representariam símbolos do reino de Deus que se situa para além da história. O discurso da vinda do Filho do Homem teria que ser entendido como uma visão da vitória definitiva da causa de Deus sobre todos os poderes do universo. Outra questão que ele fala é a questão das profecias e atos de Jesus que não estão registrados. Aí ele cita um exemplo mais conhecido, é quando Paulo, em Atos 20, 35, ele se refere a palavras de Jesus: maior felicidade é dar do que é receber, que não se encontra nos evangelhos. Os padres apostólicos podem ser encontrados pequenos grupos de palavras do Senhor que permitem supor não terem sido citadas a partir de um evangelho, mas que ainda circulavam com pequenas tradições autônomas. Mais tarde, isso levou a certos exageros e erros, em parte surgidos da fantasia narrativa, em parte da heresia, que levaram à formação dos evangelhos apócrifos. O evangelho de Tomé, gnóstico, descoberto em 1947 no Alto Egito, é um exemplo particularmente evidente disso. Então, eu coloco o evangelho de Tomé depois dos canônicos, né? E fantasioso. Então, veja, a ideia de ditos originais de Jesus, isso já vem da própria deixa do texto, né? do Novo Testamento, que ali que ele já dá a entender que algumas ações e ditos de Jesus não foram registrados. Então, isso dá uma abertura para surgirem preencher essas lacunas. Então, segundo ele, o Evangelho de Tomé ele vai nessa linha, ele vai preenchendo lacunas. Com relação aos critérios para definir o que é Jesus e o que não é de Jesus, ele lista então os critérios. Primeiro critério da dessemelhança, primeiro critério, né?
que estamos tratando com uma tradição que remonta a Jesus, quando esta não pode ser derivada nem do judaísmo, nem atribuída à cristandade primitiva. Então, tudo aquilo que constrange deve ser verdade. Exemplo típico: batismo de Jesus por João Batista. É estranho João Batista batizando, porque ele fazia batismo para a remissão dos pecados. Então, Jesus tinha pecado, para a igreja isso constrange. Então, deve ser verdade. Segundo critério, o critério da coerência. Coerência entre palavra e ação, né, de Jesus. Critério da múltiplo testemunho, que tem muito a ver com o critério da coerência também. Outra questão que ele chama atenção, duas características da fala de Jesus, né? O primeiro é o uso da expressão amém, que é usada na liturgia como reforço, mas no caso de Jesus, não, porque o amém era usual, por exemplo, uma pessoa falava uma coisa positiva. Ah, Moisés nos salvou do Egito. Aí a outra pessoa chegava, amém. Então ela está meio que concordando com aquilo. Jesus falava assim, amém eu vos digo. Entende? Ele está invertendo a ordem da coisa. Ele está se colocando. Ele é o que fala amém. Geralmente é o outro que fala amém. Né? Chama atenção quando é colocada no início da frase. E outra palavra que é bem típica de Jesus, outro aramaísmo também, bem típico de Jesus, é a palavra Abba. É uma maneira bem peculiar de se referir ao Pai. Né? Existem alguns autores, aí Gesa Vermes, né, que vai estudar os Hassid, né, que já vai dizer ali que também os Hassid também usavam essa palavra Abba. Não é só Jesus que se referia ao Pai dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, é bem característico aí dos textos dos evangelhos. Para encerrar aqui mais um ponto de vista, essa questão da propaganda, né? Ele chama a atenção aqui da propaganda em torno da figura do imperador romano. Então, poetas e sacerdotes aplaudiram o imperador como o resultado de um governo sábio e responsável pela Pax Romana. Né? Virgílio, em sua quarta Écloga, anuncia os tempos áureos. Horácio exalta Augusto como o maior dos monarcas. Embora não o aceitassem em Roma, o imperador permitiu que no oriente do império venerassem-no como Deus. Um sinal bastante visível disso está no templo de Ancira, atual Ankara, dedicado a Dea Roma. Então, ali foi encontrada uma inscrição onde está dito Res Geste Divi Augusto. Então, Divino Augusto. Então, Augusto já é venerado aí como rei. Não foi muito diferente do que aconteceu com Tibério. Então, essa propaganda em torno da imagem do imperador, tanto de Augusto como de Tibério, são dois pontos aí bem característicos aí da época de Jesus. Então é isso. Muito obrigado, então.